Eu sei, Paulo, mas presta atenção, Paulo. Então assim, os caras estão muito fragilizados. Matemática. Tudo bem, eu entendo que existe perseguição, que existe inquéritos, mas existe, por exemplo, uma hegemonia de um entendimento dentro da Câmara, aí você concorda comigo, de que o STF ultrapassou todos os seus limites nessa perseguição frente a conservadores de direito, não é? E existe uma maioria conservadora de deputados e senadores dentro do Congresso Nacional, pelo menos em princípio. Eu não concordo com isso. Aí já não concordo. Aí eu já não concordo com isso. E se eventualmente todos esses deputados e senadores se unirem em uníssono para controlar os abusos do STF... Não somos maioria, Adriles. Adriles, dá 20 contra 60. Não somos maioria, contra 60. Nós não somos maioria. Não faz nada Mas mesmo. quem é essa maioria, Adriles? Nós não somos maioria, cara. Você está viajando, Adriles. No Congresso? Nem no Congresso, nem claro no que não. Senado. Tá bom, você tá falando que é fisiológico. Não. Peraí. Volto a dizer, eu falei isso no ano passado. Não, o Congresso não é o lugar para a gente achar que vai resolver os problemas. Nós temos em torno de 100 bons deputados e 20 bons senadores. São 513 e 81. Peraí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Peraí, mas quantos foram eleitos baseados do PL? É outra coisa. O PL tem acho que 90 e pouco, dos quais 20 votam... Isso é outra votam... coisa, amigo. Você ser eleito dizendo que é conservador, você só quer ser eleito. Concordo, Na hora que você chega lá, você age completamente diferente. Mas a questão não é o conservadorismo. A questão é um deputado e um senador perceberem que eles hoje não são nada, que eles não têm poder algum diante do Supremo Tribunal Federal e que eles podem e estão sendo chantageados. Então, se todo mundo se unir e perceber contra esse abuso de poder, estou falando de abuso de poder do STF, que constrange, persegue os próprios parlamentares, estou nem dizendo de conservadorismo, eles podem se unir, estabelecer uma reforma judiciária ou um impeachment, pelo numérico. Agora, o que vai acontecer? Vai ter uma retaliação contra metade do Congresso Nacional? Não tem margem, Adriles. Não tem margem. O impeachment contra o Barroso. O Barroso foi lá num evento político partidário da Uni, não dá para ser mais político partidário que isso. Só se fosse na convenção do PT, né? Ele foi num evento político partidário, foi lá e falou: nós derrotamos o bolsonarismo. O cara que tinha sido presidente do TSE um mandato antes e que fazia parte do TSE. Aí esse cara foi... Não, aí foi lá, Jorge Seife abriu um processo de impeachment contra o cara. Eu conversei com vários senadores. A Tereza Cristina não queria assinar, cara. Não, Tereza Cristina. Tô falando, conversei com vários deputados que não queriam, com vários senadores que não queriam assinar. E mais, deputado de direita, virando e falando assim para mim. E o cara que eu respeito, tá? Cara bom. Virando para mim falando assim: Paulo, eu não vou assinar porque isso não vai dar em nada. Então, e o que me conecta a um outro ponto dessa história, que é uma história rapidinha que eu queria contar hoje para vocês. Aqui nos Estados Unidos, só tem dois partidos. E o republicano, de fato, os republicanos, que é a direita nos Estados Unidos, de fato, eles têm a maioria dentro da Câmara dos Deputados aqui. Só que os republicanos que estão aqui com a maioria, eles guardam uma semelhança com a situação no Brasil. Uma parte deles são realmente de direita e uma parte deles são um baita de um centrão que só querem ganhar dinheiro e defender interesse de lobby. Igualzinho, política é escroto no mundo inteiro, né? E o presidente da Câmara aqui até ontem era um cara, se chamava Kevin McCarthy, era um cara desse centrão, assim, meio direita, mas que não é direita. O Arthur Lira americano presidia a Câmara até ontem. Daí, um grupinho, liderado por um deputado chamado Matt Gaetz, de 8 caras, propuseram um pedido de remoção dele da presidência da Câmara aqui nos Estados Unidos. 8 caras. E eles falaram assim, não, a gente acha que vai dar errado, não tem problema.
vão negar, a gente vai apresentar outra e a gente vai apresentar uma moção até ele sair da presidência da Câmara. Mas nunca aconteceu na história de um presidente da Câmara ser retirado do poder. Mas a gente vai fazer pela primeira vez da história. Pois bem, ontem este grupo conseguiu, com a união dos votos da esquerda, você vê como tem lições aí nessa história, né? Com a união de votos da esquerda, esses caras conseguiram retirar do poder o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. E agora ninguém sabe quem vai ser, mas seja quem for, vai ser alguém que já vai ter um pouco mais de medo. Mas, Paulo, a política americana é diferente da brasileira. Trump, né, Paulo? Tem até a história de que talvez seja o Trump, porque aqui nos Estados Unidos, para você presidir a Câmara, para você ser speaker da Câmara, você não precisa ser um dos deputados. Então, qualquer um pode ser. Então, qualquer um. Qualquer um pode ser. Eles podem chamar o Paulo Figueiredo. Acho que não sei se eu pode. Mas, a princípio, podem chamar o Paulo Figueiredo para ser speaker da Câmara. E aí eu vou lá, se votarem, a maioria, acho que 216 precisam para votar, uma coisa assim, votarem favoravelmente, votaram favoravelmente, 212. Votarem favoravelmente, eu viro lá speaker da Câmara e começo a decidir o que vai ser votado. Mas qual que é o paralelo disso com a Câmara brasileira, Paulinho? Alguns paralelos. O primeiro paralelo união da esquerda com a direita para derrubar algum ministro do Supremo. Isso que eu quero falar. Por que a gente não pode fazer isso? Eu acho o que abuso de poder do STF que está atropelando não só a direita, mas todos os poderes constitucionais dados à Câmara Federativa. Não, eu acho que isso que você está falando, a Câmara, desculpa interromper os dois, mas eu acho que isso que o Adriles falou é uma conscientização que começa a acontecer de fato na Câmara dos Deputados. Mas eu não vejo isso, no mínimo, a médio e longo prazo. No mínimo. Foi o que eu falei para o deputado que me ligou. Eu falei, olha, então vocês têm que se mobilizar para estabelecer que quem está perdendo poder são vocês não são nada hoje diante do poder do STF. Se você está se constrangendo diante de um poder abusivo, que caça seu mandato, que mete um processo, desengaveta processo para te constranger a votar como ele quer, você, como deputado, você é um nada. Você, como senador, você é um nada. Então, assim, não é nem uma questão de direita e esquerda. Tudo bem, são de direita que estão sendo perseguidos. Mas a Câmara hoje foi anulada pelo STF. Qualquer coisa que se diga contra o STF, seja direita ou esquerda, olha lá, a Narizinho, como é que ela chama? A Gleisi Hoffmann. Falou que não devia ter TSE, o Xandão deu um cala-boca nela e ela calou. Olha assim, não pode, ataque da democracia. Ou seja, a censura e ditadura não tem ombro. Vai chegar em todo mundo. Você acha que eles vão... E poder não volta atrás, a não ser com uma medida legal de impedimento ou de reforma daquele poder que se coloca como abusivo. Então, é uma questão de sobrevivência da própria Câmara que está chegando. Olha, por que você tem um exemplo clássico? Aquele frouxo do Pacheco, que eu votei nele contra a Dilma. Puta que pariu. Mas, enfim, era contra a Dilma. O cara está querendo limitar mandato de ministro do STF. É pouco? É. Mas o quê? O cara não recebeu o carguinho de ministro do STF, que ele achou que ia receber do Lula, por estar prestando favor ao governo executivo, e agora está puto. É narcisismo? É. Mas a gente pode levantar esse narcisismo em prol da nação. O narcisismo de um deputado, um senador, que não tem poder nenhum frente ao ministro do STF, tem que se insurgir contra aquele que está arrancando o seu poder. Ou seja, é uma medida pragmática que afeta o orgulho e a vaidade dos ministros, dos deputados e senadores, mas é uma medida que vai melhorar a poder de liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, eu estou pensando de maneira pragmática. E para eles também. Não, eu acho que você tem razão, mas como eu disse, isso aí é uma construção que começa a ser feita agora. Tanto é que uma dessas medidas do parlamento, né, do legislativo, contra, digamos assim, a interferência do judiciário no parlamento, foi assinada até por um deputado do PT. Vocês estão ligados nisso, né? Então, eu acho que essa construção vai ser a médio e longo prazo. A gente não vai conseguir, através desse parlamento que está aí, muita coisa agora não, Adriles. Vocês estão vendo aí... Mas quando? A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. O Paulo Figueiredo falou que em 26 a coisa vai estar pior. Vocês estão... Se continuar assim, vai. Tem alguns paralelos que você perguntou quais são os paralelos. Tem alguns paralelos que eu acho que valem ser tratados. O primeiro deles é um ditado que é o ditado de quase todas as forças especiais no mundo, assim, pelo menos no Ocidente, uma versão deles, é o seguinte: a sorte favorece o audaz. Tá faltando audácia, tá faltando ambição para os brasileiros e para os deputados brasileiros. O Xandão é quem é porque ele é audaz.
Ele foi onde ninguém jamais imaginou e fez o que ninguém jamais... E nada aconteceu. Então, uma lição é que a audácia, ela é necessária. Ela pode não ser condição suficiente para você chegar em qualquer lugar, mas ela é condição necessária. Quem então, é o audaz, Paulo Figueiredo? Infelizmente, eu sou da opinião, fazendo uma análise social do Brasil, eu sou da opinião que, se você pensar das virtudes cardinais, né, você pensar fortaleza, justiça, prudência e temperança, procurem aí no Google o que são as virtudes cardinais, nossos irmãos católicos conseguiram codificar muito bem. A virtude cardinal... A coragem, a primeira delas. É a fortaleza. A fortaleza, que é uma forma de coragem, você ser sem forte, coragem não faz mais nada. É o que mais falta ao brasileiro. Então, eu vou dar exemplos, e por isso que eu falei para você, se continuar assim, 2026 vai estar pior. Porque até o povo tem pouca audácia. E a audácia não é o que fizeram no 6 de janeiro, 8 de janeiro. Eu não culpo o povo, não. Não, eu culpo. Não é culpar o povo ou não culpar o povo, é fazer uma análise de responsabilidade. Eu vou dar exemplos aqui, Adriles, eu vou dar exemplos práticos. O Bolsonaro tá em silêncio, tá igual a menina chorona quando ele fala pra chorar. Mas eu não acredito que o Bolsonaro... Não. Falar que é uma ditadura aí. Ele só fica aqui falando das eleições de 26. Você quer que o povo se mobilize sozinho? É complicado. Quero que o povo se mobilize sozinho, sim. Enquanto o povo ficar procurando um salvador da pátria, a gente vai continuar na mesma merda que a gente tá. Também acho. O caminho é inverso. O caminho é inverso. As pessoas empurram e escolhem os seus líderes. A primeira coisa é que, enquanto o povo... Não, vamos lá. Questão da audácia. Vamos falar da audácia aqui. Primeiro, mas tem que ter um caminho. As pessoas não estão querendo ir para as ruas porque estão com medo de ir presas. É contra o aborto? Adriles, mas, Adriles, em 2013 a gente não tinha líder e derrubamos Dilma, porra. Em 2013 as pessoas foram organicamente para as ruas, não tinha pauta, quer dizer, tinha uma pauta um pouco abstrata, mas tinha a pauta principal que era derrubar Dilma. A pauta mas se você consolidou. via... A pauta se consolidou. Né? Exatamente, eu acho que não precisa Bolsonaro ser líder de nada, não. Está na hora do povo também, organicamente, se reunir nas ruas. Precisa de dar o norte de uma pauta. Você tem pautas aí. Você tem o impeachment do Alexandre de Moraes, reforma do judiciário, pauta, sei lá, contra o aborto, uma coisa simples. O STF está arbitrando com um poder que não é seu por um assunto que a Câmara já decidiu, aborto. A maioria da população é contra o aborto. É só ir na rua e falar, sou contra o aborto. Agora, precisa de uma liderança, as pessoas estão com medo. Por quê? Não precisa, por de janeiro, porque todo mundo ali foi preso. A liderança surge. Eu acho até o seguinte... Você vai só em cana. Mas quem vai em cana? Quem foi em cana? Pois é. Mas então, aí se você não tem... Aí se você não tem a audácia de sequer topar ir numa manifestação porque você tem medo de ir preso, como é que uma sociedade dessa pode prosperar? Mas tem que ter uma pessoa, uma liderança política que diga, vão às ruas em nome dessa pauta, senão o povo fica disperso. Você quer que seja tudo horrível? Eu acho que seria tem o desembargador Sebastião Coelho. Se você quer uma liderança, tem o desembargador Sebastião Coelho, quem é que de fato está liderando isso. Eu coloquei uma pauta. Eu coloquei impeachment do Alexandre de Moraes. Até agora ninguém me prendeu. Por quê? Porque eu falei de maneira constitucional. Eu não mandei bater ninguém, não ameacei ninguém. Como é que eles vão me prender? Por que as pessoas não vão, então? Agora, tem que ter uma liderança política. Eu falo para esse deputado que eu falei, por que vocês não colocam a pauta do impeachment? Não. Aí o deputado tem medo. Porra! Eu que não sou nada, não tenho medo, o deputado tem medo, aí fica difícil, velho. Não, você não é nada não, meu amigo. Você é um cara que é uma voz muito importante na direita e por isso mesmo você até hoje foi poupado. A gente não sabe até quando você será poupado. E espero que seja. Eu acho que só foi poupado porque a relação custo-benefício do ataque não vale a pena ainda. Exatamente. Na hora que valer, não será mais. Se você fosse uma orelha seca como é Didi, você estaria exilado, meu irmãozinho. Você estaria exilado, porque por eu ter trabalhado, por eu ter feito a live, que inclusive foi retransmitida sem minha autorização pela Jovem Pan, certo? Por eu ter feito o meu trabalho jornalístico de estar lá mostrando o que estava acontecendo em Brasília, assim que acabou a live, eu fui tido como um líder dos baderneiros, dos destruidores, sem ter botado o meu pé dentro de nenhum prédio público e sem ter incitado nada. Quem assistiu minha live, Adriles, já comentei isso com o Paulo, quem assistiu minha live viu que eu, inclusive, filmei, gravei infiltrados sendo presos pela polícia e eu aplaudindo a polícia.
dizendo parabéns, polícia, é isso mesmo. Em um desses infiltrados, um cara mentiu, falou assim, a polícia está batendo no cara. Eu falei, mentira. Eu estou gravando essa cena desde o início, a polícia não tocou a mão no cara. Ou seja, eu que estava defendendo a polícia, tive que sair do Brasil como um dos líderes dessa quebradeira toda. Inclusive, o meu nome está no relatório da ABIN, como um dos líderes dessa loucura. Imagine, brother, o estado de exceção que a gente está vivendo. Então, eu concordo com o Paulo quando ele disse que o custo-benefício de lhe prender ainda é grande, mas a gente não sabe até quando, né, irmão?